Hoje nós vamos falar sobre escalas, que é um tema bastante frequente no Enem, então nós temos muitas questões para que a gente possa trabalhar. Inicialmente, o que viria a ser escala? A escala a gente usa quando a gente quer representar algo do mundo real no papel. Quando a gente quer fazer uma representação gráfica, quando a gente quer fazer um desenho. É muito frequente nos livros de geografia. Dá uma olhadinha lá. Se tu pegar teu livro de geografia, tu vai ver que existem algumas representações de mapas, né? De algumas localidades, algumas delimitações geográficas que são representadas por mapas. E nesses mapas, lá na partezinha de baixo da imagem, normalmente do lado direito, existe a escala, onde está representada a proporção que foi utilizada para que pudesse pegar a imagem real e pudesse representar ali num papel. Uma outra situação que também é frequente o uso de escala são nos projetos arquitetônicos. Então, seja um engenheiro, seja um arquiteto, seja um design de interiores, é sempre interessante pegar aquela projeção real e fazê-la no papel. Ou o contrário, né? Quando a gente vai planejar a construção de uma casa, um arquiteto ou um engenheiro, seja lá quem for o responsável pela obra, ele vai fazer todo o estudo, todo o planejamento num desenho, e a partir de uma escala ele consegue orientar o pedreiro a fazer aquele desenho se tornar realidade. Então a gente vê muito disso, porque não faria sentido um arquiteto ele planejar a casa exatamente do tamanho que ela é, né? Gastaria muito papel, seria melhor chegar e já construir. Mas aí eles conseguem fazer uma miniatura, uma representação do que vai ficar na realidade. Então aqui eu tenho um exemplo de uma planta, né? O que é bem comum da gente encontrar a escala. Observa que aqui eu tenho a escala da planta, ó. Aqui tem a escala 1/75. Certo? E essa escala quer dizer o seguinte, que cada centímetro na planta equivale a 75 centímetros na realidade. Então, cada centímetro que for colocado aqui equivale a 75 centímetros na realidade, certo? E aí a gente consegue, a partir deste desenho, fazer um desenho real, no caso seria a construção real. Então, como eu já disse a vocês, é um tema que está bastante frequente no Enem. E aí a gente tem como trabalhar vários exemplos disso. Então, escala está dentro do tema razões e proporções. Escala não é um assunto propriamente dito a ser ensinado, mas eu gosto de trabalhar com escala como sendo um conteúdo, porque se a gente não trabalhar ele assim, a gente nunca vai ver escala. E aí, como eu já fui dizendo a vocês, quando a gente trabalha com escala, a gente remete muito à ideia da planta, que seria o meu desenho, e a ideia do real. Então eu sempre uso essas duas grandezas, a medida da planta e a medida real. E a partir disso eu consigo montar uma regra de 3. Sim, olha o galo feliz da vida. Isso mesmo, regra de 3, simples e direta, onde a gente usa apenas duas informações, a da planta e a real. E uma dica é que assim a gente sempre vai transformar as medidas em centímetro. Então, para isso, inicialmente, antes de a gente fazer qualquer exemplo do Enem, qualquer conta, qualquer coisa, a gente precisa saber que 1 metro é igual a 100 centímetros. A partir disso, a gente consegue fazer qualquer transformação. Eu também preciso saber que 1 quilômetro são 1000 metros. Então, basicamente, as questões aparecem com quilômetros, metros, centímetros. E sempre que a gente for trabalhar com escala, a gente vai precisar pegar essas unidades de medida, seja quilômetros, sejam metros, e transformar para centímetros. Então, eu gosto de fazer o seguinte raciocínio. 1 quilômetro de quilômetros para metros e de metros para centímetros. Então, se eu quiser pegar, se eu tiver lá 2 quilômetros, como é que eu transformo isso em metros? De quilômetros para metros, a gente multiplica por 1000. Então, se eu tiver 2 quilômetros, isso é o mesmo que 2 vezes 1000 metros. Isso é
2.000 metros. E se eu quiser transformar de metros para centímetros, como eu disse a vocês que 1 metro tem 100 centímetros, então eu multiplico por 100. Então, 2.000 metros vezes 100, isso vai dar 200.000 centímetros, certo? O inverso ele também pode acontecer. Gente, quando a gente estiver trabalhando com a escala, a gente vai ter que transformar para centímetros. Mas às vezes a pergunta final lá no Enem é: quantos quilômetros? Aí você trabalhou tudo em centímetros e no final tem que transformar para quilômetros. Então a gente também pode fazer o processo inverso, ó. Se de metros para centímetros multiplicou por 100, de centímetros para metros divide por 100. Então, se eu quiser pegar esses 200.000 centímetros e transformar 200.000 centímetros em metros, divide por 100. E aí vai ficar 2.000 metros. E se eu quiser pegar esses metros e transformar para quilômetros, ó, o inverso da multiplicação, divisão. Se de quilômetros para metros multiplica por 1.000, o galo hoje está demais, hein? Divide por 1.000. Então, dividindo por 1.000, corto os zeros. 2.000 metros é o mesmo que 2 quilômetros. E a gente volta para a situação inicial. Então, como eu estava dizendo a vocês, toda vez que eu trabalho com escala, eu trabalho com a unidade de medida em centímetros. Vou precisar transformar de quilômetros até centímetros ou de metros até centímetros. Lembra? De quilômetros para metros, divide por 1.000. De metros para centímetros, divide por 100. Ou se eu quiser passar direto de quilômetros para centímetros, posso? Pode. Você vai multiplicar por, ó, aqui tem 3 zeros, aqui tem 2 zeros, então 100.000. E se eu quiser sair de centímetros direto para quilômetros, posso? Pode. É só você dividir por 100.000. Mas deixa de blá 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 e vamos para a prática, né? Assim é bem melhor. Bora lá?